Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. O meu nome é Marcos, eu sou acadêmico de Psicologia na Universidade Católica Dom Bosco e hoje eu vim compartilhar com vocês alguns dados, na verdade todos os dados sobre a nossa pesquisa, de tema estresse acadêmico, burnout e motivação para a pesquisa, uma análise cognitivo-comportamental em universitários. Eu sou o principal autor, o coautor é o Matheus Gomes Martins, assim como o meu orientador, Tiago Miller da Silva e Otávio Luiz Franco. A minha descrição é: eu sou um homem branco, alto, uso óculos de grau, cabelo curto, barba por fazer, estou utilizando uma camisa social e o cenário é composto por um guarda-roupa marrom, uma parede clara e um violão ao fundo. Bom, a vida universitária é um território fértil, mas também desafiador. Entre prazos, leituras, projetos e expectativas, o estudante experimenta uma constante tensão entre o desejo de aprender e o medo também de fracassar. Essa experiência, que parece comum, é, na verdade, um fenômeno psicológico complexo. Envolve processos cognitivos, envolve também processos emocionais, influências sociais, modulam o nosso comportamento e como nós enfrentamos essas demandas. Bom, vivemos uma era em que o rendimento e a produtividade parecem medir o valor do estudante. O cenário acadêmico moderno mostrou muitas vezes um campo de exigências intensas, onde a busca pelo desempenho se mistura com a exaustão emocional. Paradoxalmente, observamos também que alguns estudantes, mesmo sob alta pressão, demonstram um engajamento científico notável. Então, mesmo sob pressão, eles conseguem se desenvolver nesse ambiente. Esse paradoxo, o coexistir entre a exaustão e a motivação, é o coração da nossa pesquisa. E como também a influência social influencia nisso, né? O apoio social influencia no engajamento. Bom, os objetivos dessa pesquisa, principalmente o principal objetivo é investigar a interconexão desse estresse, o burnout e a motivação para a pesquisa também, buscando compreender como esses fenômenos se articulam a partir da TCC, a teoria cognitivo-comportamental. Esperamos ter uma consistência interna dos instrumentos, analisamos as crenças e as disfunções entre a perfeição, influenciando a exaustão emocional e impactando a capacidade dos alunos de se envolverem nas atividades acadêmicas. E o estudo examina também o papel do suporte social, né, como um fator protetor, como isso influencia e quanto isso influencia no desenvolvimento desse acadêmico, tanto para aliviar os efeitos do burnout, aliviar os efeitos do estresse e prevenir o burnout. A metodologia dessa pesquisa. Bom, a seleção dos participantes seguiu o critério de acessibilidade, contemplando voluntários matriculados em instituições de ensino superior no primeiro ano de graduação aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os participantes responderam um questionário eletrônico, estruturado e anônimo, mantendo todo o sigilo do participante, composto por blocos temáticos que avaliam dados sociodemográficos e acadêmicos, relacionando cursos, semestre, carga horária, trabalho e hábitos de sono, níveis de burnout também relacionados, utilizando o inventário de Oldenburg, é o OLBI, Oldenburg Burnout Inventor, instrumento validado no Brasil para analisar o burnout acadêmico e também em relação ao burnout sobre o ambiente de trabalho, mas esse é especificamente sobre o acadêmico, com 16 questões validadas, analisando exaustão e desengajamento. O questionário também analisa a motivação para a pesquisa, quem participa já ou não de algum projeto de pesquisa, tem alguma relação com a carreira científica, e também o suporte social percebido, avaliado por meio de 15 itens que investigam a rede de apoio desse acadêmico. A rede de apoio emocional, informacional e também afetiva. Aqui temos duas imagens, né?
aqui alguns acadêmicos, porque eles são a nossa amostra, 265 estudantes, e a outra imagem representando uma pessoa respondendo a um questionário digital, pois foi dessa forma a nossa aplicação. Bom, resultados relevantes da nossa pesquisa: uma boa estabilidade psicométrica em relação a alfa, uma correlação positiva moderada também entre burnout e motivação, crenças de autoexigência e perfeccionismo que impulsionam o desempenho, mas aumentam a probabilidade de estresse. Então, realmente, é possível perceber, vou dizer um pouco isso na nossa conclusão também, o quanto o estresse é importante. Ele pode ser uma grande ferramenta de impulsão para esse acadêmico, ou não. E como essa rede de apoio é uma proteção psicológica e também funciona como uma grande impulsão para esse acadêmico. Então, relacionando o estresse com a rede de apoio também. O suporte social é um fator protetivo muito forte, reduzindo os impactos do estresse e favorecendo também a reestruturação cognitiva mais adaptativa. Bom, em relação ao apoio social, ele foi um dos fatores mais importantes analisados na nossa pesquisa, justamente porque ele é um fator que influencia realmente como esse estresse vai ser utilizado, se ele vai ser utilizado de forma positiva ou não, se ele vai ser usado de forma funcional ou não. A importância do apoio social aparece como um amortecedor psicológico. Bom, estudantes que se sentem apoiados por amigos, professores, colegas ou até família mostram menor vulnerabilidade ao burnout. Essas redes de apoio funcionam como espaços de regulação emocional, onde o estudante encontra sentido, pertencimento e motivação para continuar aprendendo. Estudantes com burnout, nós tivemos 62% da nossa amostra de 265, 62% mostraram níveis elevados de burnout, refletindo a pressão intensa e as demandas emocionais da vida acadêmica. E em relação à motivação para a pesquisa, apesar desse estresse, 75% dos alunos demonstram um forte desejo de se envolver em atividade de pesquisa, evidenciando a complexidade que nós documentei em relação à motivação e exaustão. Bom, como que a gente pode compreender isso de forma melhor? A expectativa dos resultados foram confirmadas pela hipótese, o duplo papel do estresse. Então, o estresse ele pode ser um grande agravador em relação ao burnout, ou dependendo do apoio social, ele também pode se tornar um grande combustível para desenvolvimento pessoal e profissional. As estratégias psicoeducativas precisam ser desenvolvidas no ambiente acadêmico, porque a rede de apoio também podem ser os colegas, os professores, não somente família. Então, essas estratégias psicoeducativas precisam ser alimentadas dentro das instituições de ensino. Nós percebemos uma grande convergência, um grande potencial em relação às ciências humanas e biológicas, a junção desses dois tipos de análise nessa pesquisa, e os resultados mostram para nós como a cultura acadêmica mais saudável deve ser alimentada dentro das instituições de ensino. A pesquisa reafirma como a TCC é um instrumento eficaz para compreender e intervir sobre o sofrimento acadêmico e propõe desenvolvimento de estratégias psicoativas que promovam saúde mental, resiliência e desempenho sustentável. Bom, agradeço pela atenção de vocês. Gostaria de agradecer principalmente a S Nova Biotech, ao Francos Lab e ao Centro de Análise Proteômica e Bioquímica da UCB, Universidade Católica de Brasília, ao INCT também, Peptiras, e também agradecer aos meus orientadores, meus co-orientadores e também a organização desse evento, a Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. E agradeço, sobretudo, também à ciência por me ensinar a compreender que compreender o ser humano é também compreender a si mesmo. Obrigado pela atenção de todos e pela confiança. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.